Olá, queridos alunos, aqui mais uma aula do professor Neto. Números complexos, hoje aplicando propriedades, soma, subtração, multiplicação e potência. Vamos lá. Sendo A e B números reais e I a unidade imaginária, chamamos de número complexo a todo número z na forma z igual a mais bi. Já vimos até em pesquisa que vocês fizeram. A é a parte real, bi é a parte imaginária. Continuando então, primeiros exemplos, vamos lá. Eu tenho aqui 4 mais 3i, parte real, 4. Parte imaginária, 3i. 5 menos i, parte real, 5. Parte imaginária, menos i. Eu tenho 0 mais 7i. Qual seria a parte real aqui? O 0. 0 aqui zero é a parte real, o conjunto dos números reais. A parte imaginária eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a parte imaginária, 7i. Correto? Então vamos lá. Para essa solução, pessoal, tem um caso particular aqui. O 0 mais 7i dá 7i apenas. Esse 7i tem uma curiosidade, ele é chamado de imaginário puro. Por quê? Porque a parte real é 0. Toda vez que você tiver apenas o i, você vai chamar de imaginário puro. Vamos lá, outro exemplo. Menos 3 mais 0i. Veja que essa parte imaginária aqui é 0. O resultado é menos 3. Significa que um número real também é um número complexo. Ó, ele é um real que também é complexo, certo? Um número real também é complexo. Importante. É importante observar que os números imaginários e os números reais são números complexos. Então, imaginário e real chamamos de complexo. Assim, dado o número complexo z igual a a mais bi, temos mais alguns exemplos. Se b for 0, olha o que acontece. Eu tenho z, que é igual a 5, mais 0i. O b é 0. O resultado será somente 5, porque o b é 0. 0 vezes i, 0. O resultado é 5. Então, z é igual a 5. Z é um número real, certo? Veja, z é um número real e z é um número complexo. Portanto, um número real pode ser chamado de complexo também. Correto? Letra B. Se A diferente, esse símbolo, lembrando, é o diferente. Se A diferente de 0 e B diferente de 0, vamos ver o que acontece aqui. Quando eu tenho z igual a 5 mais 2i, o A é 5 diferente de 0. O B é 2 diferente de 0. 5 mais 2i. Logo, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou dizer que z é imaginário, certo? Ele é imaginário. E também complexo. Ele é imaginário. Letra C. Se A igual a 0 e B diferente de 0, vamos ver o que acontece. Z igual a 5i, eu só tenho B. Quando eu só tenho B, ele é imaginário puro. Z igual a 5i, tá certo? Ok? O B é diferente de 0 e o A é igual a 0.
Veja que o A nem aparece aqui, ó, porque ele é igual a zero. Não há necessidade de colocar. Nessa situação, eu tenho imaginário puro. Então, Z é igual a 5i, imaginário puro. Alguns exercícios para vocês. Assinale com verdadeiro ou falso. E F para falso. V para verdadeiro e F para falso. Para as seguintes confirmações. Façam, depois apresentem. Continuando agora com as potências de I. Como determinar o valor de I elevado a N, onde N é um número natural? Bom, pessoal, primeiros exemplos. Determine o valor de I elevado a N para N natural. Então vamos lá, vamos começar. Eu fiz vários exemplos aqui para vocês entenderem direitinho. N igual a zero. Então eu tenho I elevado a zero é igual a 1. Por quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Obrigatoriamente, I elevado a zero é igual a 1. Para N igual a 1, eu tenho I elevado a 1. I elevado a 1 é o próprio I. Para N igual a 2, eu tenho I ao quadrado. No conjunto dos números complexos é menos 1. Para N igual a 3. Para N igual a 3, veja como vai ficar a solução. Eu posso decompor esse expoente aqui no expoente 2 e no expoente 1. Veja que o expoente 1 ele não aparece aqui. Ah, professor, mas se eu quiser colocar? Pode? Pode. Mas não há necessidade. Ó. Estou decompondo I elevado a 3 em dois fatores, em duas potências. I ao quadrado vezes I elevado a 1. Para que isso? Para que eu tenha o menos 1. Ó. I ao quadrado é igual a menos 1 vezes I. Logo eu consigo chegar na resposta. De que forma? Olha lá. I ao quadrado é igual a menos 1 vezes I. Menos 1 vezes I dá menos I. Notem que interessante agora. Essa sequência de 1, I, menos 1, menos I, vai se repetir. E se repete a cada 4 expoentes. Ela vai se repetir. Por exemplo, para N igual a 4. N igual a 4, eu tenho I4. Decomponho 4, é 2 mais 2. Decomponho I ao quadrado vezes I ao quadrado. Fica menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. Veja que esse 1 aqui é igual ao I elevado a zero lá. Tá vendo? Eu falei para vocês que essa sequência ela vai se repetir. Olha aqui, 1I menos 1 menos I. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 1I menos 1 menos I. Mas vamos chegar até o expoente 7 para ver como se repete de 4 em 4. Olha lá. Para N igual a 5, I elevado a 5, decomponho em I elevado a 4, que eu já sei que é 1, vezes I. Eu tenho 1 vezes I, que é igual a I. Para N igual a 6. Para N igual a 6, eu tenho I elevado a sexta, decomponho em 4 e 2. I elevado a 4, eu já tenho aqui em cima, que é 1. Deixa eu colocar aqui que eu não coloquei. I elevado a 4 é 1. Coloco aqui, ó, I elevado a 4, 1. I ao quadrado é menos 1. 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Vamos agora para o I7. Aliás, para o N igual a 7. Corrigindo, N igual a 7. I elevado a 7, decomponho. I elevado a 4, I elevado a 3. 4 mais 3, 7. I elevado a 4, eu já sei que é 1. I elevado a 3 é menos I. 1 vezes menos I
dá menos i. Veja que está se repetindo. E agora, qual será a sequência 8, 9, 10 e 11? 1i menos 1 menos i, sempre assim, até o infinito, certo? Continuando então. Corrigindo, continuando infinitamente, certo? Observe que se repete periodicamente a sequência 1i menos 1 menos i. Depois 1i menos 1 menos i. Continuando, daí demonstra-se que i elevado a n é igual a i elevado a r. Professor, mas se eu quiser saber quanto vale i26, vou ensinar para vocês agora. Onde r é o resto da divisão de n por 4. Logo, eu vou pegar o número, o expoente que eu quero saber e dividir por 4. O resto será equivalente ao i elevado a 0, ou i elevado a 1, ou i elevado a 2, ou i elevado a 3. Então, o resto vai ser sempre 0, 1, 2 ou 3, porque eu vou dividir por 4. Quer ver como fica isso? Ó, vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo. Determine as soluções para as situações a seguir. Eu quero i elevado a 26 mais i ao quadrado. Primeiro passo, eu vou pegar 26 e vou dividir por 4. 26 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. O resto é 2. Então, esse 2 aqui, ele entra no lugar do expoente 26, ó. Olha lá, fica i ao quadrado. Quando eu tenho i ao quadrado, aí fica fácil. I ao quadrado é igual a menos 1. Olha o que acontece aqui. I ao quadrado é igual a menos 1. O outro i ao quadrado também igual a menos 1. Vou somar os dois. Menos 1 mais menos 1. Olha a regra de sinal aqui, ó. Mais vezes menos dá menos. Menos 1 dá menos 2. Se eu estou devendo 1, pego emprestado 1, fico devendo 2. Qual a resposta? Menos 2. Logo, i elevado a 26 é igual a i elevado a 2, olha lá. N é igual a R. Vamos para o segundo exemplo, pessoal. I elevado a 11 mais i elevado a 21. Como eu faço isso? Prestem atenção. Primeiro pego 11 e divido por 4. Dá 2. 2 vezes 4, 8. O resto é 3. Então, esse i11 passa a ser i3. Porque o resto é 3. O 3 entra no lugar do 11. Pego 21 e divido aqui. 21 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. O resto é 1. Então, o i21 passa a ser i1. Olha o que eu tenho aqui. Eu sei que o i elevado a 3 é menos i, de acordo com a sequência. I elevado a 1 é i. Menos i mais i dá 0. Qual é a resposta? 0. Menos i mais i igual a 0. Resposta 0. Vamos para o terceiro exemplo. Aqui eu tenho uma expressão maior. 5i elevado a 40 mais 8i elevado a 35 menos i. Isso costuma cair bastante em vestibular. Treinem bastante. Certo, pessoal? Pego 40, divido por 4, dá 10. 10 vezes 4, 40, dá 0. Então, esse i 40 aqui passa a ser i elevado a 0. Pego 35, divido por 4. 35 dividido por 4 dá 8 vezes 4, 32, o resto é 3. Esse i35 passa a ser i3.
e 3. Agora eu trabalho normalmente com aquela sequência 1i menos 1 menos i. I elevado a 0 é 1. I elevado a 3 menos i. Olha como vai ficar aqui. Menos o i que já estava aqui, ó. Esse i estava aqui, ele continua. Logo eu vou ter 5 vezes 1, 5. 8 vezes menos i, menos 8i. Menos o i que já estava aqui. Olha como vai ficar embaixo. 5 menos 8i, menos i. Vai dar 5 menos 8i, menos i, menos 9i. Eu estou devendo 8. Tomo emprestado 1, fico devendo 9. Qual a resposta? 5 menos 9i. Continuando agora, soma, subtração e multiplicação de números complexos. Exemplos de aplicação. Soma ou adição e subtração. Primeiro, soma. Se eu tenho Z1 mais Z2, eu tenho A mais C mais B mais D, I. Se eu tiver Z1 menos Z2, eu tenho A menos C mais B menos D, I. Vamos ver como funciona isso na prática? Efetue as operações a seguir. Vamos lá. 4 mais 5i mais 2 mais 6i. Posso separá-los aqui? Primeiro, atento na regra de sinal. O sinal aqui é positivo, o 2 permanece positivo. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes mais dá mais. Logo, já posso separá-los aqui. Somo os imaginários com imaginários. Parte imaginária com parte imaginária. Parte real com parte real. 4 mais 2, 6. 5i mais 6i, 11i. Qual a resposta? 6 mais 11i. Letra B. Veja aqui, eu tenho 4 mais 5i, só que agora aqui o sinal é negativo. Aplico a regra de sinal. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes mais dá menos. Olha o que vai acontecer aqui. Tiro os parênteses, esse 2 fica negativo. Esse mais 6 fica negativo. Por que, professor? Menos vezes mais dá menos. Então, eu tenho menos 1 aqui que multiplica mais 2. Eu tenho menos 1 aqui, embora ele não apareça, que multiplica mais 6. Eu vou ficar com menos 2 menos 6i. Da mesma forma, parte real com parte real. Eu tenho 4 menos 2, dá 2. Mais 5i, menos 6i, vai dar menos i. Significa o quê? Se eu tenho 5 no banco, tiro 6, fico devendo 1. Se eu tenho 4 no banco, tiro 2, me sobra 2. Qual a resposta? 2 menos i. Vamos para a multiplicação, pessoal? Multiplicação. Da mesma forma, eu tenho Z1 vezes Z2, A mais BI, C mais DI. Aqui eu aplico a distributiva. De que forma? A vezes C, A vezes DI. BI vezes C, BI vezes DI. Presta atenção que agora nós vamos ter uma potência lá no final. A vezes C, AC. A vezes DI, ADI. BI vezes C, BCI. BI vezes DI. Olha que o I aparece duas vezes, ó. Então ele fica elevado ao quadrado. Então eu tenho B vezes D, I vezes I. BDI ao quadrado. Continuando. Determine a solução para as multiplicações a seguir. Vamos lá, aplicando a distributiva. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, I, 24i. 5i vezes 2, 10i. 5i vezes
6i, 30i ao quadrado. Veja que o i aparece duas vezes, ó. I vezes i ao quadrado. Repetindo, 5i vezes 6i dá 30i ao quadrado. Por que, professor, i ao quadrado? I vezes i ao quadrado. 5 vezes 6, 30. Continuando. Somando tudo, temos 8 mais 24i mais 10i, 34i, mais 30i ao quadrado. Resumindo agora, 8 mais 34i, o i ao quadrado quanto é? Menos 1. 30 vezes menos 1, menos 30. Vai sobrar 8 mais 34i, menos 30. 8 menos 30 dá menos 22, mais 34i. Essa é a resposta. Menos 22 mais 34i. Mais um exemplo. Efetue. Distributiva de novo. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 2 vezes menos 4i vai dar mais 8i. Veja, menos vezes menos dá mais. 3i vezes 5i vai dar 15i. Aliás, corrigindo, 3i vezes 5 dá 15i. Repetindo, 3i vezes 5, 15i. 3i vezes menos 4i dá menos 12i ao quadrado. Por quê? Eu tenho i vezes i, dá i ao quadrado. Tenho menos 12, 3 vezes menos 4, menos 12. I vezes i ao quadrado. 3i vezes menos 4i, menos 12i ao quadrado. Somando, temos menos 10, 8i mais 15i, 23i. Menos 12 vezes menos 1, por quê? I ao quadrado é igual a menos 1. Logo, eu tenho menos 12 vezes menos 1, que dá mais 12. Somando, teremos menos 10 mais 23i mais 12. Qual é a resposta? Menos 10 mais 12 dá 2, mais 23i. Resposta, 2 mais 23i. Segue uma lista de exercícios e as respostas para a conferência. Continuando, vamos agora, pessoal, ver uma situação de produto notável que envolve a potência com expoente 3. Lembra do a mais b elevado à terceira? Você pode resolver isso ou aplicando o binômio de Newton ou produto notável para o expoente 3. A forma mais fácil, se você não quiser decorar essa sequência aqui, é você colocar a mais b vezes a mais b ao quadrado. Aqui, ó, expoente 1, expoente 2, 2 mais 1, 3. Fica assim, ó. Aí você aplica a distributiva. Fica a vezes a ao quadrado, que vai te dar a terceira. Fica a vezes 2ab, que vai te dar 2 ao quadrado b. Fica a vezes b quadrado, que vai te dar ab quadrado. Para a letra b, você tem b vezes a quadrado, que vai te dar b ao quadrado. Você tem b vezes 2ab, que vai te dar 2ab ao quadrado. Você tem aliás, b vezes b quadrado, que te dá b à terceira. Resumindo, você tem aqui a à terceira mais 3ab mais 3a ao quadrado b, mais 3ab quadrado, mais b3. Lembra do binômio de Newton? Essa é a quarta linha. 1, 3, 3, 1. Se você lembra do binômio de Newton, vê que essa é a quarta linha do triângulo de Pascal. Professor, eu devo decorar esse produto notável aqui para o vestibular? Sim, eu aconselho que sim.
Mas se você memorizar essa sequência aqui, consegue desenvolver e chegar aqui. Bom, vamos lá. Menos 2 mais i elevado à terceira. Aplicando o produto notável. A à terceira mais 3a ao quadrado vezes b mais 3ab quadrado mais b à terceira. No lugar do a, eu tenho menos 2. No lugar do i, que é o b aqui, ó, no lugar do b, aliás, no lugar do b eu tenho i. Vou desenvolver o produto. A elevado à terceira é menos 2 elevado à terceira. 3 vezes no lugar do a, eu tenho menos 2, coloco menos 2. No lugar do b, eu tenho o i, coloco o i. No lugar do a, eu tenho menos 2, coloco o menos 2. No lugar do b, eu tenho o i. Veja que o i aqui fica ao quadrado, tá vendo? Aqui ele fica ao quadrado. Aqui o a fica ao quadrado e aqui o i fica ao quadrado. Mais o b, no lugar do b é o i, fica o i à terceira. Vou substituindo aqui, ó. Menos 2 elevado à terceira dá menos 8. É menos 2 vezes menos 2, que é mais 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Expoente ímpar com base negativa fica negativo. Mais menos 2 elevado ao quadrado é 4. Vezes 3 dá 12, positivo. Olha aqui, 12i, 12 vezes i. Repetindo, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, vezes i. Mais 3 vezes menos 2, coloquei aqui, ó, 3 vezes menos 2. I ao quadrado é menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, vezes 3 dá mais 6. Coloquei aqui. I ao quadrado é menos i. Mais com menos dá menos i. Agora eu vou dar a resposta final. Só retornando aqui, pessoal, esse i à terceira aqui é menos i, por isso que ele apareceu aqui, o menos i. O menos i vem para cá, ó. Ele é do i à terceira aqui. Concluindo então, menos 8 mais 12i, mais 6 menos i. Eu tenho menos 8 mais 6 dá menos 2. 12i menos i dá mais 11i. Qual a resposta? Menos 2i mais 11i. Segue alguns exercícios e um trabalhinho para fazer. As respostas para a conferência e um trabalhinho para fazer. Mais uns exercícios de multiplicação, exercícios de multiplicação e as respostas para a conferência. Um abraço a todos e até a próxima aula. Deus vos abençoe.